E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: escrito em 1897 pelo britânico H.G. Wells, O Homem Invisível é um livro que narra a história de um cientista que teria desenvolvido uma forma de tornar todos os tecidos do seu corpo transparentes à luz ao fazer o índice de refração absoluto do corpo humano corresponder ao do ar. Contudo, Wells não explorou no livro o fato de que esse efeito comprometeria a visão de seu protagonista. Nesse caso, qual seria a deficiência visual provocada? Gente, quando a gente está falando de índice de refração, o fenômeno que vai acontecer, que vai ser alterado quando você mexe no índice de refração, é justamente a refração. E aí ele fala que o índice do corpo humano vai se tornar igual ao índice de refração do ar. O que isso vai acontecer? De forma geral, o índice de refração da pessoa vai se tornar igual ao índice de refração do ar, então não vai acontecer a refração. E o que isso implica nos problemas de visão? Vamos entender melhor. E para a gente poder entender melhor, eu preciso explicar para vocês como funciona a visão. Como que vai funcionar a visão? A visão funciona da seguinte forma: a gente vai precisar de uma fonte que produz luz própria, né? Uma fonte luminosa, que nesse exemplo aqui vai ser o Sol. Ele vai enviar luz branca, que eu estou desenhando de preto aqui, ironicamente. E dessa luz branca, o que vai acontecer? A gente vai ter um objeto que ele vai receber essa luz e vai refletir parte dessa luz para os nossos olhos, tá bom? E aí os nossos olhos vão receber essa luz. E aí, para não complicar muito o esquema, eu vou dar uma roubada aqui na explicação e vou supor que esses raios de luz estejam paralelos, tá bom? Mas funciona também se estiver inclinado assim, não tem problema nenhum. Mas é só para facilitar a explicação. Esses raios de luz, para a gente poder enxergar, eles têm que ser formados na retina, porque o nosso olho ele funciona como se fosse uma lente, então ele depende do fenômeno de refração. A visão depende do fenômeno de refração para acontecer. Então, preste atenção no seguinte: se esse olho tivesse algum tipo de defeito, essa refração poderia ser mais acentuada ou não. Se fosse mais acentuada, né, os raios de luz iam convergir mais antes, né, da retina, e aí a gente teria o problema de miopia. Se fosse menos acentuada, tá? E aí eu vou continuar aproveitando esse desenho. Se fosse menos acentuada, os raios de luz iam se formar depois da retina. E aí, quando se forma depois da retina, quando acontece esse encontro depois da retina, a gente vai ter hipermetropia. Mas o que eu quero relacionar aqui com vocês, gente, é que tanto o problema de miopia quanto o problema de hipermetropia, eles vão estar associados com a refração da luz, porque para a pessoa poder enxergar, a luz precisa chegar na retina e aí ela vai atingir as células, né, fotorreceptoras, os bastonetes e os cones, e aí a gente vai continuar a enxergar as coisas. Mas o fato principal é de que precisa acontecer a refração, porque o nosso olho funciona como uma lente. Aqui, o problema da questão é que o que vai acontecer? O índice de refração do corpo da pessoa, toda ela, vai ser igual ao índice de refração do ar, então não vai ter refração. Se não vai ter refração, esse raio de luz ele nunca vai convergir na retina da pessoa. Então não tem como acontecer nem miopia, nem hipermetropia, nem astigmatismos, porque essas coisas elas vão depender da refração. E digo mais, o daltonismo ele vai estar associado a um problema nos cones da pessoa. E para esses cones darem problema, né, para a gente poder identificar um problema de daltonismo, a luz precisa atingir esses cones. E para ela atingir os cones, ela precisa sofrer a refração. Então não tem como acontecer um daltonismo porque a luz sequer vai chegar nesses cones. Então não vai ser um problema de daltonismo, vai ser um problema de cegueira. Mas Luiz, por que cegueira? Porque
O que vai acontecer? A luz, o corpo humano, ele não vai sofrer a refração. Então, o raio de luz, né? Fazendo um desenho muito rápido aqui, muito doidinho, o que a gente vai ter? A gente vai ter o olho aqui. A luz, ela vai passar reta aqui, ó. E ela não vai chegar na retina. E por ela não chegar na retina, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir passar essas informações para as células fotorreceptoras e a gente não vai enxergar nada, porque são as células fotorreceptoras que mandam a imagem para o nosso cérebro e a gente consegue construir a nossa imagem. Então, quanto mais próximo do índice de refração dual o cara tivesse, o corpo dele, mais cego ele seria. Então, o problema associado que não foi desenvolvido pelo livro é justamente a cegueira. Questãozinha meio doidinha, tá? Eu demorei um pouco para refletir sobre a questão, mas essa é a resposta, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, pode escrever aqui embaixo. Eu vou ficar à vontade em te responder. E eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.